Glória a Deus, que o Senhor continue abençoando o coral da igreja. Meus irmãos, o pastor da igreja nos pede para compartilharmos uma palavra breve no Evangelho escrito por João, capítulo de número 3, versículo de número 16. É um texto muito conhecido, portanto, nesta ocasião eu gostaria de compartilhá-lo mais uma vez, conforme a orientação do nosso pastor, o que podemos tirar dele para as nossas vidas, para a vida daqueles que estarão ouvindo, ou que estão ouvindo a palavra de Deus. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo de número 3, versículo de número 16, é um verso bem conhecido da igreja, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Eu pensei que estava aqui um apontamento, que às vezes eu faço, e eu agora vi que não está, deve estar na minha. Glória a Deus. A gente acaba pegando um hábito, irmão. O pastor sempre usa algo escrito e a mente é falha para não falhar. Muito bem. João 3,16, a natureza do amor de Deus foi o que me inquietou durante alguns dias que eu estava relendo esse texto, relendo a passagem bíblica, e sempre acabamos por extrair dela algo que a palavra de Deus, ela é nova toda manhã, ela jorra sempre, todas as ocasiões em que meditamos nela. Então, a natureza do amor de Deus, eu estava pensando na natureza de Deus e assim compreendendo também a natureza do seu amor. E a dimensão é muito elevada, é grande. Primeiro, identifica-se que o amor do Senhor é uma natureza diferente de todo e qualquer amor aqui na terra. Por isso que é definido como amor ágape, amor divino. E neste contexto sabemos que o amor divino, ele acaba por ser um amor sacrificial. A Bíblia nos mostra isso na carta de Paulo aos Efésios, quando diz que assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então logo a natureza deste amor é divino, é uma natureza divina, e por ser de natureza divina, nós observamos que é o próprio Deus. O escritor, o evangelista João deixou claro isso no capítulo 4 da sua primeira epístola, e o versículo 8, ele disse que não poderia definir outra forma, a não ser que o próprio amor de Deus é o próprio Deus. Veja o que ele chega a dizer na epístola, na primeira epístola do evangelista João, capítulo de número 4, versículo de número 8, a última expressão dita por ele é exatamente essa narrativa, deixando claro de que o amor de Deus, ou Deus é amor, e é a melhor definição que podemos encontrar, é exatamente essa. Ele diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus. Aí ele diz assim: porque Deus é amor. Então, não é somente a natureza divina, mas em essência o amor é o próprio Deus em ação. Quando lemos o que Paulo escreveu aos Gálatas no capítulo de número 6, definindo as características do fruto do Espírito, veja que ele diz que o fruto é um, e ali nós sabemos que o fruto é o amor, e ele manifesta as suas características, sua natureza, como sendo o fruto do Espírito, e ele se delonga explicando que o amor opera com fé, o amor opera com paciência, o amor opera com longanimidade, o amor opera com simplicidade, com humildade, com temperança, com mansidão. Ele sai descrevendo as características da essência do amor, e foi pensando nisso que eu fiquei atribuindo exatamente essa visão ao próprio Deus, sendo ele amor, ou sendo o Senhor, a natureza de amar o homem, de querer amar o homem, de manifestar-se ao homem. Por isso João, quando escreve no capítulo 3 e o verso 16, ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Logo, se o amor ele está interligado em Deus e é o próprio Deus, sendo a natureza divina, eu entendo que Deus é grande.
Não há como nós compararmos o Senhor. O salmista disse de que ele tem capacidade de pegar o oceano e colocar na concha de suas mãos, de sua mão. Ele disse que a terra é como estrado dos pés do Senhor. O Senhor descansa os seus pés sobre a terra. Logo, nós observamos que o universo não contém Deus, porque Ele está acima dos céus. Ele está abaixo das mais profundas das águas. Ele está além de tudo e de todos, como disse o salmista no Salmo de número 139, para onde fugirei? Se eu pegar as asas da alva e voar, tu lá estás, se eu descer ao abismo, tu estás, e logo o salmista diz, tu me cercas em volta, não há Deus além do nosso Deus, Ele é grande. A extensidade de Deus, se eu pudesse defini-la nesta noite, eu definiria apenas com essa palavra: Ele é infinito. E ponto final. Ele não tem começo, ele nem tem fim, porque ele mesmo é o começo e ele mesmo é o fim. Ele não é o meio apenas, ele é começo, meio e fim. É infinito, não há como encontrar uma razão expressa da grandeza de Deus. A mente humana não compreenderá jamais, e o salmista chegou a dizer isso: tal ciência é para mim tão maravilhosa e eu não alcanço. Mas tem uma coisa, a minha alma o sabe muito bem: tu és terrível, tu és grande. E se Deus é grande, atribuindo a sua natureza a dimensão do amor, ele também é sem extensão, ele é também sem limite, melhor dizendo, é extensível à raça. Por isso que a Bíblia diz que ele não faz acepção de pessoa. Ele ama o pobre, o rico, o mais pobre que seja pecador. Enfim, o amor de Deus vai à China, vai aos 5 continentes se for preciso, porque Ele enviou o seu Filho na cruz do Calvário para nos provar isto. E é interessante que olhamos para um continente asiático onde os homens não querem Deus. Os homens preferem levantar uma imagem, fazer dela um Deus para si e adorar. Mas ainda assim, o amor de Deus entra no continente asiático e mostra aqueles homens, aquelas mulheres, que o seu amor é possível restaurar, é possível resgatar. O amor de Deus não tem limite. O amor de Deus, Ele ama mesmo quando o homem não o ama, porque o amor humano, o amor limitado de todo ser humano, é conforme as consequências, é limitado. Se uma pessoa me ama, é possível que eu a ame. Se uma pessoa age para comigo amorosamente, é possível que eu haja com ela também amorosamente. Mas Deus, Ele é tremendo no seu amor. O homem não quer, luta contra Ele, diz: eu não quero deitar sentido na tua bondade, eu não quero aceitar-te, eu não quero encontrar a tua verdade. Mas mesmo assim, as ondas do amor de Deus vai cobrindo a ruindade, a maldade, a incredulidade. Ela é maior. O amor de Deus é maior porque é do tamanho de Deus. E Deus ama o homem no mais obscuro mundo em que ele esteja. Onde o homem estiver, Deus vai buscá-lo com seu amor. Deus vai atrás dele com o seu amor. Por isso João disse: Deus amou o mundo de tal maneira. Ele amou conforme a sua natureza. Ele amou conforme a sua grandeza. O amor de Deus não tem limite, até mesmo depois da morte. O homem morre e Deus mostra que o seu amor é terrível mesmo depois da morte. Nós observamos que além daqueles que ressuscitaram no dia em que Jesus foi crucificado, a Bíblia nos mostra várias passagens que o amor de Deus foi muito longe, foi além. A Bíblia nos mostra que uma mãe vinha trazendo o seu filho para enterrá-lo, e é interessante que a viúva ali, naquela situação, prestes a enterrar o seu filho, ela se encontra com quem? Com Jesus. O amor de Deus manifesto, e a Bíblia diz que ele, olhando para ela, teve compaixão dela e disse: mulher, não chore. E olhou para o mancebo e disse: a ti te digo, levanta-te. E o mancebo se levantou. O amor de Deus vai além, até depois da morte. Pode colocar na sepultura e dizer assim: já faz 4 dias, está cheirando mal, mas se chamar Jesus com seu amor, ele chega lá e diz: eu cheguei.
E é possível o amor de Deus romper até as barreiras da morte. E é interessante que quando alguém olhou para Jesus na porta do sepulcro de Lázaro, no capítulo 11 de João, e o verso 35, quando diz, e Jesus chorou, aqueles que estavam ao redor de Jesus, olhou para ele e disse assim, vede como ele o amava, aleluia. O amor de Deus vai além das portas da morte, se for preciso para trazer alguém à vida e revelar a sua grandeza. E é interessante que a ciência comprova que depois de pelo menos 15 minutos, a mente deixa de funcionar. O cérebro para de ter toda a sua condição de raciocinar. Os reflexos que estão na memória apagam-se cientificamente. Não é possível, após 15 minutos, o sangue já não bombeia mais nada, o coração não bombeia mais sangue para a sua memória ou para a mente. Ela fica inerte, não tem capacidade de reflexão. Mas interessante é que Jesus chega na porta do sepulcro e não é somente ele ressuscitar Lázaro, é Lázaro com a mente sem funcionar, conforme a comprovação científica de que já não tinha mais lembrança na memória. Quem é que disse a Lázaro que ele ainda tinha nome? E como era possível Lázaro conhecer a voz de Jesus? É porque o amor de Deus, quando se manifesta ao homem que o toca, é inconfundível até depois da morte. A mente não funcionava, é verdade, não havia mais reflexo na memória apagada de Lázaro. Mas quando a voz do amor de Deus, Jesus, chegou lá naquela sepultura e disse, Lázaro, não sei o explicar, e a ciência não tem explicação por isso, é porque o amor de Deus vai além dos limites humanos. As células voltam e a primeira coisa que Lázaro capta na sua memória, que era impossível de funcionar, era entender que aquela voz era a voz amada do seu mestre. Era a voz, quem sabe não foi a última reunião em que Lázaro ouviu a última voz. Segundo alguns, é capaz de poucos minutos depois de morrer, se uma pessoa volta, ela pode voltar com a voz que ouviu, com a última lição de vida que teve. E talvez Lázaro tenha tido nos seus últimos dias de vida, ou perto, quem sabe o que ficou gravado na mente dele foi só uma coisa: os ensinamentos de Jesus e a voz de Jesus. E Lázaro, quando ouviu a sua voz dizendo, Lázaro, vem para fora, a memória começou a funcionar, e ele dizia, ele está me chamando, aquele é quem amo, e aquele é quem ama minha alma está me chamando. Então Deus, ele rompe até depois da morte com o seu amor. O amor de Deus rompe os limites, até os portais da morte é vencido pelo amor de Deus. E o Provérbios 14:32 diz isso: o justo, mesmo da sua morte, depois da sua morte, ele ainda tem esperança. O ímpio é lançado fora, mas o justo, até depois da morte, ele ainda tem esperança. Então o amor de Deus rompe qualquer barreira, não tem limite. Ele é grande, e ainda não é somente isso, o amor de Deus é misericordioso, não tem fim. Assim como as misericórdias do Senhor não tem fim, o amor de Deus também não tem fim. E é interessante que esse amor, essa misericórdia sai seguindo o homem. Já foi citado aqui no Salmo de número 23 e o verso 6, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias. O amor de Deus acompanha o ser humano em conformidade à sua misericórdia, porque é da natureza de Deus ter misericórdia do pecador. É da natureza de Deus querer ter misericórdia. E é interessante que ele diz, eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E se Deus decide ter misericórdia de alguém, pode intentar acusações, disse Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8, versículo 33. Quem tentará acusações contra os escolhidos de Deus? Se é Deus quem justifica, pode vir o diabo, pode vir o pecado, pode vir o mundo,
e diz: vamos enterrar, vamos matar, vamos acabar. Aí Deus chega e diz: não, eu vou usar com ele e com ela de misericórdia, vou transformar num novo homem, numa nova mulher, e vou mostrar o meu amor. Exemplo disso, João capítulo de número 8, a Bíblia diz que apanharam uma mulher no ato adulterando, e a lei dizia: tem que ser apedrejada, tem que ser morta, Zé Fini, ponto final, é matar e acabou-se. Mas levaram o problema para quem? Para Jesus. O amor de Deus em pessoa, manifesto, revelado. Aí trouxeram e começaram a inquietá-lo: olha, Senhor, a lei manda que as tais deve ser apedrejada, mas tu que dizes? Jesus olha para a multidão, continua escrevendo com o seu dedo em terra. Não se sabe até hoje o que é que ele escrevia, mas uma coisa eu tenho certeza: a sentença dele já estava determinada. Quando a condenação vem, quando todas as injúrias vêm, ele se levanta e diz: agora eu posso agir? Então deixa eu ensinar como é que eu vou agir. Todos acusaram, mas eu vou fazer uma pergunta: quem de vocês não tem pecado? Quem de vocês não precisa de misericórdia? Os homens começam a olhar para si próprios. Eles não soltaram a pedra por um acaso, as pedras por um acaso. As mentes começaram a funcionar. Eu tenho pecado e preciso de misericórdia. Eu não posso jogar pedra, eu não posso condenar. E o outro olha e diz: eu também tenho pecado. Quem sabe não sou mais pior do que essa mulher. E começa a soltar as pedras. Um a um, do mais velho ao mais novo, todo mundo solta as pedras. A misericórdia está agindo ali agora na vida da mulher e na vida de todos que estavam ali. Jesus é misericordioso com os acusadores e com a acusadora, irmão, porque ele chega e dá oportunidade. Ele poderia, como Deus, dar a sentença a todo mundo ali e dizer: já está acabado para vocês também, porque todo mundo aqui é pecador e merece a sentença, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Cristo Jesus. Ele olha para a mulher. Quando todos saíram, ele faz uma pergunta a ela: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Versículo de número 9 ao versículo de número 11. Ficou somente ele e ela. Se eu também não te condeno. A misericórdia de Deus foi lá na alma daquela mulher, rompeu o seu pecado e disse assim: vá em paz e não peques mais. A misericórdia de Deus dá paz e intimidade com Deus. O amor de Deus é grande, é cheio de misericórdia. Mas ainda tem uma coisa que eu concluo dizendo: o amor de Deus é um passaporte para a felicidade na eternidade. O amor de Deus abre os portões celestiais. O amor de Deus é a chave que nos coloca perto de Deus e ainda nos dá uma casa na eternidade. Os discípulos inquietos no capítulo 14 do Evangelho escrito por João disse: não perturbem-se os vossos corações. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Na casa do meu Pai, irmãos, há muitas moradas. Já viu aquele pai? O pai judeu, ele tem o prazer de ter mais de 10 filhos. Quantos mais filhos perto dele e chega a uma altura? E temos esse hábito também em confraternizarmos. Quando vamos nos confraternizar, é recado para todos quanto é os filhos, porque queremos todos os filhos na mesa. Prepara a mesa, comida conforme o gosto que o filho gosta. Ele está vindo aí, vamos preparar para ele. O meu filho, a minha filha, e prepara tudo, irmão. E Deus é tão minuciosamente amoroso que ele disse: olha, eu vou preparar lugar para vocês pertinho de mim, pertinho da minha. Não tem aquele pai que é... Tem aquele pai que é assim, não, irmão? Ele disse assim: vou comprar um terreno bem grande aqui. Você já sabe que tem aquele pai assim?
tantos hectares de terra. Ele disse assim, essa é de fulano, essa é de Beltrano. Ele pensa até nos netos, essa é de ciclano. Ele disse, eu quero tudinho. Às vezes tem filho até que não quer, mas o pai compra o terreno à beira dele. Deus já preparou um lugar para você, Ele quer. O amor de Deus é uma ponte, é um passaporte. E aí, dá para você. Por isso que Jesus disse assim, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Há um passaporte aqui para você na eternidade. E o Pai já preparou a tua casa. O Pai já preparou a tua casa, já está pronta lá na eternidade, já está pronta. Ele disse, eu quero Ele perto de mim. Oh, glória a Deus. E Jesus está vindo nos buscar para levar para junto do Pai. Você crê que Jesus está vindo nos buscar? Por amor, se prepara para subir. Por amor, te prepara para te encontrar com o teu Pai. Vamos nos encontrar com o nosso Pai. E é interessante que Ele está nos esperando, tal como aquele pai do filho pródigo. Ele olhou de longe e disse, lá vem ele ali. Mas como? Cabeludo, barbudo, com o estado degradante. Os empregados, quem sabe, tivesse alguém lá dentro, disse, o Senhor ama tanto ele, que o Senhor está olhando para qualquer pessoa e vendo ele. O Pai dizendo, nada, é ele, eu conheço como ele anda, o andar é dele. Deus te conhece, Deus conhece os seus filhos pelo nome. E alguém olhou e disse, será que é ele? É ele, está vindo, mas está barbudo, está com as roupas velhas, nem parece a roupa com que ele saiu daqui. Claro, porque o mundo maltrata os filhos de Deus, o mundo distancia o homem de Deus, o mundo coloca o homem no estado degradante, mas o amor de Deus, o amor do Pai, ergue do pó do monturo. E o Pai já tem tudo preparado. Aí ele diz, ei, é ele, prepara sandálias novas para os seus pés, prepara roupas novas para ele, é ele. E o que mais? É festa, e mata o melhor bezerro, o bezerro cevado, gordo, porque esse meu filho estava morto e reviveu, foi perdido, mas eu te encontrei. Quantos sentem o amor de Deus aqui nesta noite? Você é filho de Deus, filha de Deus, e o Pai te ama. Você está aqui nesta noite e ainda não foi colocado um anel de reconciliação. Quem sabe você perdeu esse anel. Quem sabe lá no mundo você perdeu esse anel de reconciliação. Mas hoje o Pai te convida e diz, filho, filha, eu quero te dar novas vestes, novo calçado e um novo nome, quem sabe, nesta noite para você. Onde está a primeira pessoa que quer sair aí do seu lugar e aceitar o convite do Pai e receber dele nesta ocasião uma nova roupa espiritual? Venha em nome de Jesus. A primeira pessoa que quer entregar a sua vida nas mãos do Pai, em nome de Jesus. Se você sabe que tem aí alguém perto de você e que precisa se voltar para Jesus e que quer fazer a sua decisão, ajude ele, diga, venha filha, venha filho, o Pai te chama, o Pai te chama, o Pai te chama. Deixa o amor de Deus te tocar, deixa o amor de Deus te tocar, o amor de Deus te impulsionar. E você às vezes quer até vir, mas está com dúvida. Deixa o amor de Deus te tocar e sai do teu lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levante, se você se levantar, o Pai vai sustentar-te pelas tuas mãos.
e vai te ajudar. Em nome de Jesus. Se tem, venha, venha, venha. Saia já do seu lugar, em nome de Jesus. Quem sabe uma filha de Deus que se perdeu, mas hoje encontrou o caminho de volta. Um filho de Deus. Jesus está te chamando, está assim, chegou o teu dia, é hoje. Então venha em nome de Jesus, em nome de Jesus.